Fala pessoal, beleza? Marcelo, mais uma vez do blog viveronlinehoje.com. É um prazer ter você conosco aqui nesse vídeo. Que bom, tá legal? Que bom saber que você está conosco nos acompanhando, tá? E hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série de gatilhos mentais, mais persuasão para o seu negócio. E hoje, especificamente, a gente vai estar falando sobre o gatilho mental do inimigo comum, tá ok? E como você pode estar aplicando esse gatilho no seu negócio, tá tranquilo? Sobe a vinheta, a gente se encontra mais à frente aí para poder entrar em detalhes. Como é que você vai estar aprendendo um pouquinho sobre esse gatilho? Vamos entender um pouquinho mais como esse gatilho funciona. Até já! Gatilho do inimigo comum. Mais uma vez a gente vai estar vendo aqui mais um exemplo para estar comprovando, testificando que os gatilhos eles se comunicam, tá ok? Vez por outra a gente vai estar observando, você vai perceber na aplicabilidade dos gatilhos que eles se comunicam. Em determinadas situações eles se cruzam, tá? E interagem, e trabalham em conjunto, tá legal? E esse inimigo comum é um deles. Você já percebeu que a gente, né, o ser humano, a gente tem a capacidade de se aliar ao nosso próximo quando aquilo tem algum interesse envolvido, tá? Desculpa. A gente tende a se aliar ao nosso próximo quando a gente partilha do mesmo interesse ou da mesma causa. Quer ver um exemplo disso? Por exemplo, você está numa situação e aí você vê algo acontecer e que aquilo é do seu interesse, tá ok? Você partilha do mesmo interesse, da mesma causa que aquilo. Mas você está quieto na sua, você partilha. Mas basta alguém começar a falar, daqui a pouco outro começa a falar, quando você vê, tá todo mundo falando, tá todo mundo, que é isso mesmo, tal, tal, tal. Por quê? Porque a gente tende a partilhar, é uma inclinação do ser humano. Quando aquilo é do nosso interesse, né? Quando a gente partilha do mesmo interesse, da mesma causa, a gente tende a colar com o nosso próximo e fortalecer, a engrossar o caldo. Essa é uma iniciativa, isso é típico do ser humano, tá legal? E se você for observar, por exemplo, o gatilho do inimigo comum, é, ele, como é que se diz? Ele tem essa característica, essa peculiaridade de gerar empatia quando ele é aplicado, tá? E principalmente quando ele é aplicado com o gatilho da história. Uma vez que ele é aplicado com o gatilho da história, a eficácia do gatilho do inimigo comum, ele tende assim a crescer assim exageradamente, sabe? A probabilidade de eficácia dele, uma vez que ele é aplicado com o gatilho da história. Por que isso acontece? Porque isso acaba gerando uma conexão, né, entre você e o seu cliente, tá ok? Quando é aplicado dessa forma, junto com o gatilho da história, ele se torna exponencial, digamos assim, né, a eficácia dele, porque gera uma conexão entre você e o seu cliente. Vamos ver alguns exemplos, tá? Alguns exemplos para a gente poder entender melhor a questão do inimigo comum. Você já percebeu quando se conversa, por exemplo, vamos pegar o exemplo de um trabalhador que trabalhou a sua vida inteira, tá, por um salário, digamos assim, relativamente injusto, tá? E de repente, quando ele vai se aposentar, ele se aposenta e tem uma aposentadoria muito ruim, muito precária e talvez até muito mais indigna do que ele deveria assim receber. E quando você comenta sobre esse assunto, né, isso não gera uma certa indignação, né, uma certa aversão. Eu não vou chegar nem no contexto da raiva, mas com relação à política trabalhista do nosso país, isso causa em nós uma indignação, né? Ainda que não esteja acontecendo com a gente, mas quando você ouve uma situação como essa, isso gera uma indignação. Outro exemplo que a gente pode falar é o seguinte, por exemplo, a mídia hoje, ela tenta mostrar para a sociedade, né, para a grande nata da sociedade, padrões de beleza praticamente absurdos, né? Padrões de beleza absurdos ou praticamente intangíveis. Por que eu estou falando isso? Né? Por que eu trouxe isso como exemplo, como segundo exemplo? Porque a moda, né, hoje em dia, ela procura retratar o quê? O corpo perfeito, né, para aquele determinado tipo de roupa em questão, tá? E quando na verdade a gente tem que estar bem
com a gente mesmo, a gente tem que estar satisfeito com a gente mesmo, a gente tem que estar de boa, sabe? A gente tem que estar tranquilo conosco mesmo. Isso é que é importante. Se você for parar para observar, nesses dois exemplos que nós citamos, nós não temos nenhuma ligação direta, mas isso gerou uma insatisfação, uma certa indignação, certo? Pelo simples fato de a gente comentar esses dois exemplos, tá? E o que a gente pode observar nisso? Que justamente nesses dois exemplos, os inimigos comuns ali, eles se passam sendo quem? A nossa política trabalhista, tá ok? E a ditadura da beleza e da moda. Esses dois são inimigos comuns. Então, trazendo para o nosso negócio, para o meu negócio, para o seu negócio, o primeiro ponto, tá? Mais importante que você precisa saber é o quê? É você saber qual é o inimigo comum do seu público, tá? Qual é o inimigo comum do seu público? Uma vez que você detecta qual é o inimigo comum dele, ele vai ser o seu norte para que você possa estar trabalhando. Uma vez que você detectou ele, tá? Ele deve ser, podemos dizer assim, ele deve se tornar o argumento principal da sua estratégia de venda. Você não pode fugir disso. E isso, tá? E isso pode ser o quê? Pode ser uma situação que você já passou, tá? Uma situação, um problema que você atravessou na sua vida. Pode ser um fato específico, ou então pode ser o quê? Pode ser uma superação sua que você vivenciou na sua vida, tá legal? Tudo isso, né, superado, tudo isso resolvido, tudo isso transformado, tudo isso solucionado através do produto, serviço ou marca que você está oferecendo. Pescou a ideia? É assim que funciona, tá legal? Isso automaticamente cria uma conexão com o seu cliente, tá? Uma vez que você passa isso para ele, tá? Que você detectou, né, o inimigo comum dele, tá legal? E uma vez que você pega esse inimigo comum dele, ele vai se tornar o argumento principal da sua estratégia de venda. E esse argumento principal, assim, pode ser o que eu falei, uma situação que você vivenciou, um problema que você atravessou, um fato específico, o que seja, tá? Mas que isso que aconteceu foi solucionado através do problema, através do produto ou serviço, a marca que você está oferecendo, que você está apresentando a ele. Isso gera o quê? Empatia. Lembra que eu falei no começo? É exatamente essa empatia. Quando você mostra a solução, tá ok? Você, não, isso aqui trouxe problema, trouxe solução, isso gera conexão com o seu cliente. E não se preocupe, tá? Porque, por exemplo, quando você vivenciou aquilo, você atravessou por aquele problema, atravessou por aquele fato, ou viveu aquela experiência, ou teve aquela superação, um exemplo de superação na vida, aquilo, como eu falei, vai gerar uma conexão muito maior com o seu cliente, claro. Mas ainda que você não tenha vivido essa experiência que você viveu com ele, tá? Dentro daquele inimigo comum, você não tenha sido assim passado por aquilo diretamente, mas o simples fato de você também citar exemplos de pessoas que vivenciaram, depoimento de pessoas que passaram pelaquela situação, o exemplo vai ser o mesmo e isso vai tornar com certeza a experiência muito mais tangível. Por quê? Porque você vai estar lidando com fatos reais, fatos verdadeiros que realmente de fato aconteceram. Tá legal? Então é assim que funciona o inimigo comum. Tá? Que você possa estar aplicando ele dentro do seu negócio, tá legal? E claro, e paralelamente, né, em conjunto com outro gatilho mental, de preferência o gatilho da história, tá legal? Que você vai ver de fato a eficácia dele, como ele vai estar tendo assim, um resultado totalmente exponencial no seu negócio, tá bom? Forte abraço, tudo de bom, até o próximo gatilho. Tchau, tchau. Bem, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu dedo aí, solta aquele like bacana pra gente, para estar fortalecendo o nosso vídeo. E outra coisa, se você teve algum tipo de dúvida durante a explicação desse gatilho, tá? Coloca no comentário ali, ou então entre em contato pelo WhatsApp, que a gente vai estar tendo o maior prazer de estar respondendo a você, estar tirando a sua dúvida. Outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá? Porque todas as vezes que vocês, assim, que nós subimos um novo vídeo, uma vez que você está inscrito no canal, e clicar naquele sininho de notificação, que fica do lado esquerdo no campo inferior, se não me falha a memória, você vai ser informado todas as vezes que a gente subir um novo vídeo. E dessa forma você não vai ficar de fora das novidades do canal, que para nós é mais importante, que para mim é o mais importante. Tá legal? Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.